A cada ano, cerca de 6% das crianças nascidas aqui no Brasil são registradas sem o nome do pai. Até a metade de 2020, foram cerca de 80 mil registros apenas com o nome da mãe. Os dados são da Central de Informações de Registro Civil. Um nome em um documento parece pouca coisa, não é? Mas ter esse dado na certidão de nascimento e na carteira de identidade é muito mais do que uma mera formalidade. Hoje nós vamos falar sobre a importância do reconhecimento de paternidade. Você sabia que qualquer cidadão tem o direito de saber quem é o seu pai biológico? Pois é, ainda que no registro conste o nome do pai socioafetivo, o direito de uma pessoa de saber quem é o seu genitor é imprescindível. Para casos de reconhecimento de paternidade, a Lei 8.560 de 92, a chamada Lei da Paternidade, foi criada em prol da dignidade dos filhos. O Ministério Público do Distrito Federal atua em várias frentes para facilitar o processo através do programa Pai Legal. Na sede do MPDF, conversamos com a promotora Leonora Brandão, que atua na primeira Promotoria da Defesa de Filiação do Ministério Público do DF, que detalhou o histórico das ações do programa Pai Legal, iniciado em 2002. O Ministério Público do DF foi um dos pioneiros a criar, na verdade nós somos o primeiro no Brasil a criar uma promotoria específica para atuar em cima dessa lei, na defesa desse direito. Então, nesses anos todos de trabalho, a gente tem desenvolvido não só o atendimento oriundo dessa lei, mas criado outros programas que fazem com que a gente saia do nosso gabinete e vá mais perto da população, para tornar esse atendimento mais efetivo e mais fácil. E aí, nessa esteira, nós criamos em todas essas décadas, primeiro o programa Pai Legal na escola, que a partir das informações que as escolas públicas nos fornecem, nós escolhemos cidades aqui do DF, regiões administrativas que nós vamos atender e escolhemos o local mais próximo daquela comunidade, um local acessível, grande, em que a gente tem estrutura para receber as pessoas. E aí nós mandamos o convite para essas mães cujas crianças foram matriculadas sem o nome do pai, para elas comparecerem naquele dia, hora e local. Então a promotoria se desloca completamente aqui da sede e vai até o local de atendimento e a gente passa 1 ou 2 tardes atendendo e abrindo os procedimentos lá. Como no início isso funcionou muito bem e a gente queria ampliar a esfera de atendimento para todos os menores, nosso segundo projeto que veio em decorrência desse foi aquele voltado para atender as crianças que ainda não estavam em idade escolar. E aí nós criamos o Pai Legal Pai Legal / cartórios. Por que ele é / cartórios? A gente fez um termo de cooperação com os cartórios de registro civil, no sentido de que todas as crianças que fossem registradas sem a paternidade, os cartórios mensalmente ou bimestralmente enviassem aquelas informações para nós. E dessa forma a gente consegue atender as crianças que ainda não estão na escola e que ficariam de fora do Pai Legal na escola. Esses atendimentos eram feitos antes da pandemia, trimestralmente aqui no auditório do MP, com um comparecimento maciço, e a gente notificava todas essas mães que tinham, na verdade chama-se um convite, a gente chama de notificação, mas é um convite, não é um comparecimento obrigatório. E por último, há cerca de uns 6, 7 anos, a gente criou o Identidade Legal, porque existem às vezes adolescentes que não estão na escola, né? E que também caem nessa questão da ausência de paternidade. Então, esse nosso termo de cooperação foi feito com a Secretaria de Segurança Pública, e aí as crianças ou adolescentes que registram a identidade, que vão fazer a identidade e se constata lá a ausência paterna, a Secretaria de Segurança também alimenta a promotoria com essas informações. E aí a gente faz esses atendimentos também aqui no auditório, mas mais esparçados porque é um número menor.
Geralmente, a grande maioria já foi atendida ou pelo o pai legal de cartórios ou pelo pai legal das escolas. O trabalho no programa Pai Legal tem sido intenso desde o início. De 2002 até dezembro de 2019, quase 5.000 mães foram chamadas para iniciar o processo de investigação de paternidade. Cerca de 15.000 reconhecimentos foram realizados, sem que fosse necessário mover ação na justiça. Em 2020, durante a pandemia, 1.800 mães que registraram menores sem a paternidade no Distrito Federal foram notificadas pelo programa via WhatsApp. No período de isolamento social, o programa realizou 8.500 atendimentos por telefone, e-mail e também pelo WhatsApp. No ano passado, foram realizados 266 exames periciais de DNA, 311 reconhecimentos de paternidade e 907 novos processos foram abertos. Detalhe importante nesses dados: cerca de 20% dos exames de DNA foram feitos de graça para as famílias, pagos pelo Estado através do Fundo de Custeio para Exames de DNA. Recursos para essa finalidade podem vir de diversas fontes. Inclusive, o pagamento de uma multa pode ser direcionado para o fundo. Às vezes as pessoas não conseguem entender o quanto que é importante para a criança, porque criança é um ser extremamente observador. E nessas descobertas eles comparam o amiguinho que às vezes o pai vai lá na escola buscar e ele todo dia é a mãe ou a avó, entendeu? Ou a irmã, ou o irmão mais velho. E aí começa o questionamento. Esse questionamento começa muito cedo às vezes. E às vezes a mãe se sente impotente porque ela não tem como explicar o que aconteceu. Às vezes ela se sente extremamente magoada, porque ela muitas vezes está arcando com todas as responsabilidades financeiras, emocionais, e a criança está questionando, mas é da natureza da criança o questionamento. Mas tem algumas que conseguem administrar isso emocionalmente muito bem, e outras não conseguem. A dúvida é o principal obstáculo para um convívio saudável entre pai e filho. Não é a resistência de pagar pensão, isso é minoria. É a dúvida em relação ao vínculo genético. Hoje as relações estão mais eventuais do que antigamente, que eram só relacionamentos estáveis, sérios, namoro. Hoje não. Hoje as relações estão mais comuns. E aí dessas relações, às vezes, se gera uma gravidez indesejada ou inesperada. E existe uma dúvida. Mas a partir do momento que se faz o DNA e se constata aquele vínculo, esses pais não têm mais resistência, a grande maioria, existe uma minoria, a grande maioria não tem mais resistência em participar daquele convívio. E aí a gente vê a mudança no dia do resultado, quando vem o pai, vem a mãe, geralmente a criança quer vir, e aquela ansiedade toda, e a partir daquele momento ali, quando a criança já é maiorzinha, a gente já insere ela no processo de escolha do sobrenome que ela vai passar a usar. A gente já constatou casos assim de alegria infinita daquelas crianças. Então, isso, como aquele jargão, não tem preço mesmo. E como é difícil administrar uma situação dessas? No próximo bloco, nós vamos contar a história de uma mulher que sofreu para conseguir o reconhecimento de paternidade dos seus filhos. O Cidadania em Pauta volta já. A história que vamos contar agora é de uma mulher que sofreu muito em busca do reconhecimento da paternidade dos seus filhos. É a Ilídia, que é mais conhecida como Lídia. Os filhos dela, com o ex-marido, são 4 rapazes e o mais velho tem 27 anos. O tema é tão delicado que, na família, a mulher foi a única que quis falar do assunto. Lídia diz que desde a primeira gravidez do casal, tanto o ex-marido quanto a família dele não acreditavam que ele era o pai. Uma mentira que para ele virou verdade, né? E aí, com o passar do tempo, só foi complicando mais a situação. Porque aí ele já começou a pedir, começou a dizer que quando nascesse ele queria um DNA. Tudo bem, eu falei tudo bem.
E aí, quando eu tive esse meu filho, ele foi no hospital e eu já estava de alta. Até acho que uns 20 dias, uns 2 meses, de 2 meses a 20 dias antes do nascimento dele, ele não falou mais nada, não comentou, não fez mais nenhum comentário. As coisas que ele falava antes, ele não falou mais nada. Mas quando o menino nasceu, aí ele foi no hospital. Aí olhar o menino, lógico, eu sou negra, ele é negro, é de família negra, de raça negra. E aí o menino nasceu moreno, evidentemente, não tinha como nascer loiro. Aí ele disse, não tinha lógica daquele menino ser filho dele. Infelizmente, o caso da Lídia não é tão raro assim. Uma das principais razões que leva muitos pais a não quererem assumir os filhos é a desconfiança de que eles sejam fruto de outra relação. Por esta razão, às vezes muitos homens decidem até abandonar o núcleo familiar. Mas julgar apenas pela aparência do bebê não é nem de longe um método eficiente de comprovação. Geneticamente, é possível que uma criança tenha cor diferente de sua mãe ou de seu pai. O exame de DNA é a maneira mais eficiente de eliminar qualquer dúvida. E foi isso que Lídia fez, mas não foi fácil. Eu falei para ele, eu vou caçar um jeito de fazer exame de DNA desse menino. Porque pelo sim, pelo não, é a sua família que está falando. Então, para eles, eu falei, não é por eles e nem por você, é por mim. Porque é o meu nome que está sendo chacoteado no meio da lama aí, ó. E aí eu fui atrás. Com 15 dias de resguardo, eu comecei a andar. Fui pro posto. A mulher falou, não é no posto, você tem que ir na delegacia. Fui para a delegacia, não é aqui na delegacia, é no fórum. Aí eu fui pro fórum, vim pro fórum aqui na W3. Aí ele falou, não, você mora onde? Aí eu falei. Na época eu morava em Samambaia. Ele falou, você vai ter que voltar para Taguatinga, porque você tem que dar entrada lá em Taguatinga. Aí eu voltei para Taguatinga, e aí eu cheguei no fórum de Taguatinga, conversei com uma pessoa, e a pessoa disse assim, não, você veio de onde? Eu falei, vim do plano. Mas é exatamente lá que você tem que dar entrada nisso. Entre várias idas e vindas em diversos órgãos, o caminho de Lídia cruzou com o da promotora Leonora Brandão. Até que apareceu uma senhora chamada Leonora Brandão, na época ela era juíza. E ela ouviu eu contando a história para a moça, aí ela me chamou. Me chamou e falou assim, vamos dar entrada nisso aí. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Ela, então vamos dar entrada nisso. E aí foi onde começou todo o processo. Seguindo o que determina a Lei 8.560 de 92, o que acontece geralmente é que o juiz solicita ao suposto pai que reconheça a paternidade de forma espontânea, seguindo um prazo de pelo menos 45 dias. Caso isso não ocorra, o homem é chamado em juízo para contestar e fazer o exame de DNA. Falando assim, até parece rápido, mas o processo é bastante demorado. E é um desgaste muito grande também, que vai ficando cansativo para a gente. Aí fizemos esse exame. Para sair esse resultado foi outro ano. Quer dizer, eu entrei na justiça com 15 dias de resguardo. Para ser chamada para fazer a coleta, o menino já estava com 1 ano. E quando saiu o resultado, que nós fomos chamados no fórum, ele já estava com 2 anos e 2 meses. Quando o resultado finalmente saiu, a dificuldade não terminou. E esse resultado ele deu positivo? Deu. 99,9% filho dele. Mas aí, dentro do fórum, ele deu uma crise. Mas porque assim, na sua mente, a partir do momento do resultado do exame, todas as dúvidas iriam acabar e a vida ia seguir normalmente, sim, finalmente, né? Sim. Eu achei assim, quando ele tiver o resultado em mãos, que ele confirmar que não é nada do que a mãe nem a irmã disse, a situação vai ser resolvida, vai quietar com isso. Mas aí não foi assim. Depois de sair o resultado, ele falou lá dentro do fórum, ele disse que não registraria. Falou pro juiz, eu não registro. Aí o juiz falou, registra, então o senhor sai daqui preso agora. Aí eu falei para ele, não, doutor. Eu falei, o senhor... Eu falo assim, eu tive uma caminhada grande para chegar até aqui. Se ele disse que não, eu também não quero o nome dele no registro do meu filho.
A história é muito delicada. Lídia comentou que sempre conviveu com a desconfiança sobre a paternidade de seus filhos. O casal, que viveu junto por quase 30 anos, teve 4 filhos. Segundo Lídia, 3 registrados pelo pai e 1 que não tem o nome no registro. Tudo que envolve a questão do reconhecimento de paternidade interfere diretamente no bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Lidar com isso é muito difícil e, na maioria das vezes, gera problemas de ordem emocional. Esse sentimento de rejeição, ali na adolescência e na vida adulta, podem trazer para essas crianças sintomas de depressão, de ansiedade, crise de pânico. Uma depressão não cuidada pode chegar na ideação suicida. Essas crianças, quando adolescentes e adultos, podem se envolver com criminalidade, com drogadição, porque a gente precisa pertencer. Então eu não pertenço a essa família, por mais que essa mãe faça toda a dedicação, toda a parte de educação desses filhos, a gente tem pai e mãe por uma razão, a gente precisa dos dois, né? E outra coisa que eu também vejo muitos casais, ex-casais, se confundindo é acabar a conjugalidade e junto querer acabar a parentalidade, que são 2 papéis totalmente diferentes, né? Então, por mais que essa mãe se dedique em cuidar bem desses filhos, algumas até conseguem, mas assim, os filhos precisam do pai e da mãe, por mais que ela faça um trabalho bem feito como mãe. Na fase da infância é quando a questão é mais delicada. Qualquer situação que envolva o tema pode tirar o sorriso do rosto de uma criança, que muitas vezes não compreende a falta do pai. Um dos filhos de Lídia passou por situações assim. Um dia, uma professora no colégio, acho que por ver que ele não tinha nome do pai dele na certidão, ela chamou ele filho de chocadeira. Nossa! A professora. E aí, com 3 dias, eu fui chamada para uma reunião, porque ele isolou de tudo e de todos dentro da sala de aula. Ele apoiou uma cadeira e foi sentar no final da sala. Ele não fazia dever, ele não conversava com ninguém, ele chegava em casa, ele não comia. No próximo bloco do Cidadania em Pauta, uma nova história contada por uma filha que só teve o reconhecimento da paternidade na adolescência mostra o quanto essa questão interfere até mesmo na vida adulta. É daqui a pouco. Boa parte dos pedidos de reconhecimento de paternidade são solicitados por mães solteiras, gestações de relacionamentos eventuais e às vezes extraconjugais. Nestas situações, o pai pode não querer assumir um compromisso com a mãe, mas precisa assumir a responsabilidade paterna. Porque a gente não deixa de ser pai e mãe quando a gente se separa. Então, se os adultos tiverem maturidade para entender que o que acaba é o casamento, e a parentalidade nós vamos continuar para o resto da vida, eles conseguem fazer a transição do momento de estar morando juntos, de serem casados, com mais tranquilidade para essas crianças, para esses filhos entenderem que eles não perderam nada. O pai e a mãe se separaram, o marido e a mulher se separaram, mas eles continuam tendo pai e mãe. A mãe solteira, de um relacionamento eventual, que teve um filho que anseia e questiona por aquela paternidade, ela é resolvida de uma forma satisfatória com o exame de DNA. A construção da relação ali para frente, a gente conversa muito nas audiências, a gente orienta muito para eles dividirem as responsabilidades, para eles não entrarem naquela vala de alienação parental, de jogar um contra o outro, para eles tentarem construir uma relação amigável em nome da criança. E eles saem assim, o que vai ser dali para frente a gente não sabe. Mas eles saem com essa orientação da promotoria também. No caso desta mulher, tudo foi bem diferente do ideal. Seus pais nunca tiveram muito contato entre si e, por muitos anos, Maria Helena nem mesmo sabia quem era o próprio pai. Desde muito pequena, eu sempre perguntei para minha mãe. A minha mãe nunca me deu muitas informações sobre ele. Era sempre uma viagem, uma mudança de estado. E assim foi até os meus 11 anos. Com 11 anos,
naturalmente, eu comecei a bater mais nessa tecla de querer conhecer, de saber quem é, até porque nem fotos eu tinha. Eu não tinha a mínima ideia de quem era. Com 11 anos, eu conversei com a minha mãe, com a ajuda de algumas pessoas que trabalhavam com ela na época. Nós demos entrada no reconhecimento de paternidade, né? E daí começou a nossa história. Uma longa história que começou quando Maria Helena tinha 11 anos e só aos 14 teve a confirmação da paternidade. Infelizmente, o reconhecimento só ficou mesmo no documento. Ela passou a maior parte da vida sem o contato paterno. Tentei alguns contatos telefônicos. Afinal de contas, a minha história com ele não depende da história que a minha mãe teve com ele. Então eu busquei como meu pai, não como outras questões. E sempre foi uma negativa, nunca houve um contato amigável. E quando eu completei os 18 anos, pouco antes de eu assumir na Universidade de Brasília, eu recebi um telefonema de uma das minhas irmãs e ela perguntou se eu gostaria de conhecê-lo. A essa altura, uma vida, né, até os 18 anos, sem um rosto, sem uma figura paterna, eu não duvidei. A minha resposta foi sim, mesmo sabendo todo o sofrimento que eu e a minha mãe acompanhamos esses 18 anos. Este reencontro foi curto e em condições que Helena não esperava encontrar o pai. Ele é bem mais velho, quando eu conheci ele estava bem mais velho, a diferença de idade dele para minha mãe era muito grande. Ele estava doente já morava com uma enfermeira e tivemos poucos contatos porque a doença dele era Parkinson e tem muitos prejuízos cognitivos, mas ele me reconheceu e me reconheceu como filha e nós tivemos contato próximo durante 2 meses. Após esses 2 meses ele teve uma complicação respiratória, foi internado e logo em seguida faleceu. Tudo poderia ser diferente. Quando eu conto a minha história para as pessoas, o que eu falo que eu acho que pode representar melhor isso, é que até os 11 anos eu achava que eu era uma pessoa, que eu tinha uma vida. Quando eu descobri toda a história por trás do meu pai, querendo ou não, a parte financeira dele, que era muito boa, é como se você tivesse uma outra oportunidade que não foi te dada. Então, assim, são 2 pessoas vivendo numa vida só. Mas eu hoje sou muito feliz de ter escolhido continuar dentro do meu núcleo familiar materno, da forma como eu fui criada. Mas eu acho que os prejuízos que eu tive por não ter contato com ele, eu vou carregar para o resto da minha vida. Vários especialistas, inclusive aqueles com quem conversamos neste programa, deixam claro que a recusa do reconhecimento de paternidade pode gerar na criança um sentimento de rejeição. E isto pode gerar reflexos durante toda a vida de uma pessoa. Para você, durante a adolescência, ali naquela fase em que você estava nessa busca e você tinha poucas respostas, que peso tinha essa lacuna aí que precisava ser preenchida por essa figura paterna? Foi um peso imenso, que inclusive me levou a acontecimentos muito delicados da minha vida. Por conta da ausência dessa figura paterna, e como sempre houve só eu e a minha mãe, muito nova eu acabei me envolvendo com uma pessoa mais velha, talvez nessa busca, né, por uma figura de proteção, né, que hoje vários estudos psicológicos conseguem explicar. E eu me envolvi num relacionamento muito conturbado, muito abusivo, onde eu estava buscando na pessoa uma figura paterna e encontrei uma figura completamente distorcida do que a gente entende pela relação homem-mulher. Então, depois que eu consegui sair desse relacionamento e sair grávida, e fui abandonada, assim como a minha mãe, então assim, já teve mais esse problema, porque a minha história se repetiu.
Então, eu tive que lidar com todas essas perdas de uma vez. E houve também os momentos que eu culpei a minha mãe, né? Que eu acabei depositando nela essa raiva por não ter a família tradicional. E eu não digo nem a família tradicional de morar junto, mas por eu não ter uma figura paterna a quem recorrer. Então, houve uma revolta, houve muitas dificuldades dentro de casa para a gente manter um bom relacionamento. Maria Helena conta que atualmente tem 8 irmãos, mas nunca se relacionou de maneira familiar com eles. Os contatos são sempre para resolver questões burocráticas sobre os bens da família. Hoje eu tenho contato com 2 irmãos, que é um contato mais frequente. Quando eu digo mais frequente, é uma vez por mês. E é um contato resumido em questões financeiras. Não existe nenhum laço familiar, vínculo familiar, não existe nenhum. E isso tudo foi muito prejudicado por como a história se deu. Então hoje é meramente negócios. Pelos casos que acompanhamos hoje, tanto da Maria Helena quanto da Lídia, dá para perceber que todo mundo sai prejudicado quando não há o reconhecimento. Por outro lado, quando há o reconhecimento paterno e o laço entre pais e filhos se estabelece, mesmo sem que este pai esteja vivendo um relacionamento com a mãe, todo mundo sai ganhando. Nós entendemos que a participação efetiva do pai, né, na vida de seu filho promove para essa criança autoestima, autonomia, estabilidade emocional, a sensação de segurança. Então, segundo uma pesquisa feita pela Academia Americana de Ciências, a National Academy of Sciences, os homens também têm vantagens, né, quando se permitem vivenciar essa paternidade. Eles tendem a se tornar menos agressivos, né, se tornam mais sensíveis. Então, se você for analisar, todas as pessoas envolvidas nessa relação têm benefícios. Muitas razões podem ser utilizadas por homens que não têm interesse de fazer o reconhecimento de paternidade, para tentar justificar esse comportamento. A questão financeira, desconfiança na relação, entre outras questões. Mas nenhuma razão que possa ser utilizada como desculpa é mais importante do que um direito básico que todas as pessoas têm. É um direito nosso, Guilherme, saber de onde que a gente vem. E é muito importante para o ser humano pertencer. Nós somos seres sociáveis. E a primeira matriz de identidade, de formação nossa, é a família. Então, mesmo com a criança, quando ela é adotada, ela quer, mesmo que a família que a adotou, né, a criança ou adolescente, mesmo a família que a adotou, dedique todo amor, todo cuidado, todo carinho, toda atenção, não é ingratidão dela querer saber quem são seus pais biológicos. Na verdade, é um direito que ela tem.